Está com o senhor a palavra. Meus irmãos de Itaperuna, prazer estar falando com vocês. Relembrando do tempo que passei aí, Itaperuna seria pedra erguida, escura, pedra grande, escura, alguma coisa assim. O bom é que os nossos irmãos estão firmados sobre a rocha. Não sei se vocês estão vendo aí o slide. Já está sendo visto o slide, Leto? Dá para ver o slide? Sim, está sim. Da nossa mensagem, o corpo nesses dias de perigo. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite, porque estamos todos convivendo com o tal do coronavírus, um organismo inoportuno que não só veio para virar tudo de pernas para o ar, mas como devemos viver nesses dias de Covid-19. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3, não é o texto onde nós nos basearemos, mas desta situação toda, desta condição toda, difícil para todos nós. Alguns perderão o emprego, outros terão a saúde afetada por esse vírus. Eu leio nesse texto sagrado o seguinte, Deuteronômio 13, 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, era algo que Deus estava preservando o seu povo, de não ouvir tantas vozes que virão sobre este assunto e diversos assuntos também. Mas aqui diz, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Minhas irmãs, meus irmãos de Itaperuna, dessa experiência, ou nós sairemos melhor, ou nós pioraremos. Como é o corpo nesses dias de perigo? Estamos tão preocupados, saímos com máscaras, está certo isso. Nos protegemos, estamos em quarentena. O corpo está correndo sérios riscos de perigo. E esta doença, essa enfermidade, ela é terrível. Ouvimos falar que faltam respiradores. Por quê? Porque nós corremos o risco de nos afogarmos em nossos próprios fluidos. Como somos terríveis nessa situação toda e corremos perigos. Então, nós precisamos, para início dessa nossa mensagem e meditação, nós precisamos de conceitos importantes sobre o corpo humano. Esse corpo que nós amamos, esse corpo que nós cuidamos. E você e eu devemos cuidar muito bem dos nossos corpos. Então, nós temos 5 conceitos para vermos nesta noite, de maneira rápida, eu espero, mas de maneira proveitosa. Já sobre o corpo correndo perigo nesses dias de perigo, nós queremos enfatizar exatamente isto. Coloque o corpo no seu devido lugar. Isso porque a humanidade, esta geração, tem colocado o corpo em primeiro lugar. Sempre o corpo, sempre as questões do corpo. E para isso nós vamos ver 5 conceitos sobre o corpo humano. Nós vamos ver o corpo humano no conceito positivo, o corpo humano no conceito inferior, no conceito negativo e agora sim perigoso, mais perigoso do que esses dias de Covid. E nós vamos ver ainda os conceitos restaurado e dignificado em glória. Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do alto, para que todos nós possamos tirar proveitos do que Deus tem para falar para a gente nessa noite. Senhor Deus, a sua palavra aberta, abra o nosso entendimento. Queremos ver da letra além, queremos ver pela letra que dá vida, traz segurança, como vivermos nesses dias. Senhor, que nós, neste momento de provação, possamos ver se estamos amando ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma. Sairemos dessa experiência terrível e até mesmo mundial, melhores ou piores. Ajude-nos, sustente-nos, preserve conosco, preserve a nossa vida e persevere conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículos 26, 27 e 31. E no nosso primeiro ponto, que é mesmo esse ponto do conceito positivo sobre o corpo humano. E nós vamos manusear a palavra de Deus para ver o que ela tem para nos dizer. Os versículos propostos que estão aí na sua tela, nós podemos ver como segue.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem. Deus criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 31 vai lembrar para a gente: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, o sexto dia, melhor dizendo, perdão. Aqui no capítulo 2, versículo 7, nós também lemos o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E esta última frase deve pontuar a nossa mensagem nesta noite. E o homem passou a ser alma vivente. Ouvimos em Deuteronômio 13 que devemos buscar o Senhor de todo o coração e de toda a nossa alma. O conceito positivo do corpo humano é que nós já ouvimos logo bem claro, logo no início, para deixar bem pontuado, que existe a igualdade de gêneros em importância. O homem não é mais do que a mulher não é mais do que o homem, e esta igualdade é dentro de uma perfeição. Nós temos uma perfeição em funções diferentes, e nas funções diferentes nós nos complementamos. E é isso que dá sentido, é isso que dá significado à criação no planeta Terra como um todo. Então nós temos a união do homem com a mulher, portanto deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Então aí está complemento, aí está completude, aí está perfeição. Uma outra questão que nós aqui enfatizamos é mesmo que nesse complemento é Deus quem diz: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A resposta do homem, no versículo 23 do texto proposto aí no capítulo 2, vai ser esta: afinal, ou finalmente encontrei aquela que me complementa. E homem e mulher, na criação de Deus, eles deveriam ter uma regência. Na liderança de Adão, a esposa fiel, auxiliadora, num domínio perfeito na criação do mundo como Deus assim o fez. É interessante isso, que em Gênesis capítulo 5, versículo 2, nós lemos que Deus criou, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Homem e mulher foram chamados de Adão, de criação, de ser humano. Então aqui enfatiza exatamente isso, essa perfeição bonita, essa igualdade de importância, esta complementação de gênero para que haja uma regência bonita, um controle bonito das condições e ações. Agora, nós podemos também saber que, mesmo na criação, na perfeição, havia um conceito inferior, ou mesmo secundário. Aí está errado a grafia, mas seria um conceito secundário na própria criação. Mais uma vez, Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós lemos como segue: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No conceito inferior ou secundário, o corpo ele deve estar precisamente no seu devido lugar. Há um compositor brasileiro que fez muito sucesso nos anos 1970. Você deve lembrar dele, Benito de Paula. Benito de Paula compôs nas suas muitas canções uma que diz assim: tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, nós precisamos colocar o corpo no devido lugar. Ele foi criado para a alma, porque o corpo sozinho não passa de pó. O que dá sentido ao seu corpo, o que dá valor ao seu corpo é que você é alma vivente. Assim fez o Senhor. O ser humano, então, ele é prioritariamente um ser
espiritual. E também, mas um também depois, ele é um ser terreno. Esta é a ordem que precisa ser bem lembrada sempre por nós que conhecemos o nosso grande Deus. As necessidades que o ser humano tem, então, são principalmente as da alma. É por isso que nós devemos orar todo dia. Nós devemos ler as Escrituras Sagradas todo dia. Nós devemos ler e meditar na lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma. Assim, a prioridade é para os assuntos da alma. Seu corpo agradecerá. O corpo, então, reagirá com benefícios quando a alma tem a sua prioridade, quando ela é abastecida. E assim, por que a alma tem prioridade? Porque o corpo precisa estar sendo colocado no seu devido lugar. Porque a alma tem a ver com o eterno. É com a nossa alma que nós entramos em comunhão com o eterno. O salmista não diz, o meu corpo tem sede de Deus. O meu corpo, ele tem sede de água, mas a alma tem sede de Deus. E assim, a alma também tem a ver com a eternidade. Mas agora nós sabemos que houve a queda. Vivemos hoje no pecado. Houve, a partir de Gênesis capítulo 3, a queda. Terrível queda. E agora nós temos o conceito negativo do corpo e um conceito muito perigoso. Vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando aparece aí a letra A, é que está enfatizando a primeira parte do versículo. Ok, meus irmãos? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Aqui, então, agora é uma luta. O seu corpo vê, o seu paladar deseja, a sua vontade incentiva a querer desobedecer. E aí, então, ela quer ter um entendimento segundo a proposta que Satanás lhe fez. Vocês serão como Deus. Vocês serão deuses. Não precisarão se voltar para Deus. Versículo 6, na próxima parte, a letra B do versículo indica a segunda parte do versículo, diz: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E o que acontece aí agora é a degradação total do ser humano. A alma pecadora e o corpo no pecado. Então agora estes somos nós. Esta é a nossa realidade, esta é a nossa dimensão. Nós temos pecado na alma, nós temos o nosso corpo no pecado. E esta é a realidade que todo ser humano, a partir de Adão e Eva, na queda, com a queda, passou a ter. Iniciou-se com o pecado, então, a inversão dos valores. Não mais o homem busca as coisas da alma, do eterno, da eternidade. Agora o homem quer ter o aqui, o agora, este momento. E nisto, nessa inversão desses valores, vem a perversão total do ser humano. No corpo humano, nós temos agora a residência, o domínio, o impulso maligno do pecado em seu potencial e em suas realizações no pecado. E tudo isso, residência, domínio, impulso, são malignos dentro de nós e mostram-se de fato. A primeira mostra que nós vamos logo ter é que depois da queda, o primeiro relato que nós vamos ter para mostrar a gravidade da terrível agora ação do pecado, vida no pecado, alma pecadora, é que acontece logo um assassinato. Uma segunda mostra, nós vamos ter no resumo que está no capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Uma mostra terceira aqui é que lá em Gênesis capítulo 13, falando sobre Sodoma, Gomorra, vai dizer que os homens de Sodoma, eles eram maus e eram grandes pecadores contra o Senhor. Esse tipo e esse estilo de vida no pecado e sob o seu domínio. Agora nós vamos ter o que a Bíblia resume numa palavra, um conceito desse perigo.
do que é extremamente perigoso, que condena o homem e mandará a alma e o corpo para o inferno, é a carne. Tanto que Romanos capítulo 8, versículo 8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Há uma impossibilidade de comunhão da alma e as consequências que nós vivenciamos no corpo com o Criador. Isaías 59, 1 e 2, vocês leram e lembram que o ouvido do Senhor não está surdo, a mão do Senhor não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Há algo que Deus olha em nós e diz, abomináveis são. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E assim nós podemos ter também o nosso corpo restaurado. Vamos ver um pouco do conceito do corpo restaurado. Ezequiel capítulo 18, versículos 20 até o versículo 24. Não estou tendo tempo para ler todo o texto, mas como essa mensagem está sendo gravada, você poderá voltar a ela e você poderá ver com mais tempo e conferir os textos em si, até mesmo dando pausa, não é? Mas Ezequiel capítulo 18 vai dizer, a alma que pecar, esta morrerá. Bem de acordo com o que Deus havia dito lá no início, no dia em que dela comeres. Certamente morrerás. A alma que pecar, esta morrerá. E o salário do pecado continua sendo a morte. Quão terrível foi para Adão, quão terrível foi para Eva ver a consequência do pecado. Conviver com a consequência do pecado, eles estavam agora afastados de Deus, expulsos de um ambiente perfeito, e assim também somos nós. Eles estavam condenados e agora vivendo e convivendo em um ambiente sob maldição. Maldita é a terra por vossa causa, de que se queixam os homens, de que se queixa o homem se queixa de seus próprios pecados. Então, coronavírus e tudo isso mais é consequência de nós agora vivemos no pecado em um ambiente sob maldição. E aí Adão e Eva veem o aguilhão do pecado, agindo dentro do próprio lar. Morre Abel, assassinado covardemente, brutalmente por seu irmão Caim. Eles também vão vendo a morte de perto, vão vendo o dia da morte se aproximar. Mas também somos todos nós. Eu assisti a um documentário esses dias sobre o feto, sobre o desenvolvimento do feto. Ali aquele corpo está sendo formado. Dali sairá uma criança linda, maravilhosa, mas também com os seus dias contados. Gênesis 3,15 vai falar sobre a restauração. Deus prometeu, da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Mateus capítulo 2, versículo 21. O anjo diz, colocarás o nome desse menino que vai nascer, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim, meus irmãos, para termos os nossos corpos restaurados, para vivermos, ainda que neste mundo sob maldição, para vivermos neste mundo com um controle sobre os nossos corpos, suas vontades, seu potencial maligno, sua terrível ação agindo em nós. Jesus Cristo veio ao mundo para nos reaproximar de Deus, nos conduzir de volta a Deus, que é o nosso Criador e que é o nosso juiz. Em Cristo, só em Cristo, nós encontraremos paz. Temos paz com Deus e não entraremos mais em condenação. Já agora somos justificados em Cristo Jesus, o único meio, o único caminho, o único modo de termos a nossa alma de volta para Deus e os nossos corpos com esperança. Agostinho de Hipona dizia com muita propriedade e sabedoria, ó Deus, fomos criados por Ti e para Ti, e só descansaremos quando estivermos contigo. A alma em Cristo
encontre a sua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João capítulo 14, versículo 27. Para a alma, com benefício para o corpo. Por causa de Jesus, nós podemos vivenciar o que diz o Salmo 4, versículos 7 e 8. Em paz me deito com o meu corpo, com as minhas lutas, com as minhas dores, com as minhas dificuldades, mas em paz eu me deito. E logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Nele, em Jesus, o Salmo 42 é totalmente trazido para nós com sentido. No Salmo 42, nós podemos ler: a minha alma tem sede de Deus. E Jesus Cristo disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Em Cristo nós temos a nossa alma completamente mitigada na sua sede e o nosso corpo agradece. A fome da palavra de Deus é saciada na palavra encarnada. Estava lendo aqui em Amós, capítulo 8, versículo 11. E esse texto, o Senhor prometia: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, que é o que o nosso corpo deseja, que nós podemos ver nas praças de alimentações dos shoppings, tudo isso cheio, correndo atrás de pão, correndo atrás de água, correndo atrás de alimentos, restaurantes aí, as pessoas estão naquela de comamos e bebamos porque amanhã morreremos, mas cuidado, porque há uma fome maior, essa fome é da palavra de Deus, e só Jesus Cristo, ele mesmo disse que era o pão vivo que desceu do céu, e quem ouvir as palavras de Jesus, o Espírito Santo trará toda a iluminação e todo o conhecimento para dizer: é dele que eu preciso me alimentar dele. Meu irmão, minha irmã, a nossa luta como restaurados é aquela luta do já e do ainda não. Se você crê em Cristo, confia no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, então os seus pecados foram perdoados nele, a reconciliação foi feita. Agora nós aguardamos a sua vinda gloriosa. Já estamos salvos? Já. Já estamos perdoados? Já. Já temos paz com Deus? Já. Mas já estamos livres do corpo desta morte? Ainda não. Já estamos livres de sofrer e de padecer fome, nudez, tristeza, perseguição? Ainda não. Então agora nós vivemos nessa situação conflituosa, com esperança, mas com a devida atenção para lidarmos nesse mundo. E a grande realidade é que não importa o tempo de crente que você tenha e seja, a carne continua dando muito trabalho. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que a carne milita contra o nosso espírito. E a carne quer nos convencer de que dá para viver como mundanos espirituais. Impossível. Crente carnal, impossível. Essa era a questão e a luta lá com os coríntios. Os coríntios, vamos abrir a Bíblia lá no texto sugerido, você está vendo aí na sua tela. Os coríntios queriam viver como mundanos espirituais. Até criou-se um conceito que não é bíblico: crentes carnais. Paulo está dizendo, com esse termo de crentes carnais, é que não existe. Vocês estão tentando ser uma coisa que não existe. Capítulo 6, no versículo 12, nós lemos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Agora, o critério e o julgamento e a análise do que é lícito, mas não convém, é Cristo, é a sua palavra, é a honra e a glória para Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha como a carne ainda é forte, olha como a carne milita dentro de nós a tal ponto que quer nos dominar. Versículos aqui 19 adiante, nesse mesmo capítulo, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Nós devemos nos lembrar sempre disso. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Ele está em nós. E aqui também nós temos da parte de Deus e que nós não somos mais de nós mesmos. E aqui, versículo 20 diz: vocês foram comprados por preço. Olha o nosso grande desafio. Ou sairemos melhores nessa experiência da convite, ou sairemos piores. Glorificai a Deus
no vosso corpo. É nossa obrigação, com todos os recursos que nós temos, com todo o conhecimento que recebemos, com toda exortação, com toda admoestação, tudo o que nós precisamos saber para esta vida e para a vida eterna, nos diz a Confissão de Fé de Westminster, nós temos nas Escrituras Sagradas. É sua obrigação, é minha obrigação, lutar para defender o lado certo na questão. Fazer, pois, morrer, diz a palavra de Deus em Colossenses 3,5, a nossa natureza terrena. Nós temos uma corrida, devemos correr a corrida que nos está proposta para chegarmos naquele grande dia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Essa corrida domine-se. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele diz: fazei, pois, morrer. Eu esmurro o meu corpo, eu domino o meu corpo, para que eu não tenha corrido em vão. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Conceitos, então, da dignidade em glória. Fomos salvos, já somos salvos. Ainda não estamos na perfeição que todos nós ansiamos e desejamos, mas virá aquele grande dia. O livro do Gênesis, que começou de uma maneira tão bonita que nós lemos nesta noite, uma criação perfeita, tudo bom, tudo perfeito, tudo no seu lugar, graças a Deus. Capítulo 1, capítulo 2, perfeição, o jardim, o ambiente. Capítulo 3, a queda, o pecado, as consequências todas que nós estamos vendo. Livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 26. Como termina o livro do Gênesis, o versículo 26 diz: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. O livro que começa com a perfeição é o livro que termina com um caixão. Não valorize-se muito não, meu irmão, minha irmã. Não dê lugar aos desejos da sua carne. A sua última paragem não é um shopping, nem uma agência bancária, nem mesmo em uma agência de automóveis, Ferrari, BMW. A sua última paragem é um cemitério. Então, não coloque o seu coração nas coisas que ficam e que passam. Devemos nos lembrar, tudo que Deus criou, Ele disse que foi bom, muito bom. Em Cristo temos a restauração da comunhão. Temos o perdão, temos paz com Deus. Mas em Cristo também teremos a restauração de todas as coisas. Estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei se vocês notaram que no começo dessa nossa mensagem, nós falamos sobre o corpo nesses dias de perigo. Corremos perigo, o mal pode nos acontecer. Podemos ser contaminados com esse vírus terrível, um vírus que nos coloca em perigo. Mas percebam que aí ao lado tem uma lâmpada. Fiz questão de ilustrar esse estudo com esta lâmpada e assim eu encerro. Sabe, meus irmãos, desculpa, eu escrevi aí meio apressado, engoli algumas letras. Mas o nosso corpo, hoje, mesmo em perigo, o nosso corpo é para aquele dia de glória. Vamos encerrar com a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Os Tessalonicenses creram em Cristo. Os Tessalonicenses vibraram com o Evangelho. Os Tessalonicenses perguntaram sobre quando será a volta de Jesus. O que acontecerá na volta de Cristo? E Paulo vai dizer na primeira carta que nós devemos sempre manter a esperança, sempre manter a fé em Cristo, mesmo que a gente morra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, vai dizer que o Senhor vai nos levantar do túmulo. Os que estiverem vivos serão transformados, mas os corpos dos mortos, no dia da volta de Cristo, eles ressuscitarão. E para deixar isso bem claro,
Vejamos o capítulo 2, a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Porque vós, irmãos, isso é em 1 Tessalonicenses, perdão, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a qual não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha que aviso para a gente estar bem alerta, vigiando, atentos. Virá a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Virão tempos muito, muito difíceis. Os que são de Cristo serão perseguidos, os cultos serão aqui abalados. Eles se oporão contra tudo que se chama Deus. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Nós não sabemos quando será essa ocasião, mas devemos perseverar até lá, não demovendo da nossa mente. Aí eu encerro com o versículo 10 do primeiro capítulo. Quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Quando da volta de Cristo, nós subiremos, teremos um encontro com o Senhor nos ares. E aqui o versículo diz para sermos glorificados, para ele ser glorificado nos seus santos. A ideia grega, no texto grego, é que à medida que Cristo está vindo, nós estaremos ladeando a sua chegada triunfal. E à medida que o Senhor está vindo, a sua glória vai brilhar de tal maneira que nós resplandeceremos. Ele será glorificado em nós, para ser glorificado nos seus santos. Como nessa lâmpadazinha aí que tem esse filamento. Quando Cristo vier, nós brilharemos completamente. Então vale a pena vivermos por Cristo e para Cristo de corpo e alma. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém, pastor Jader. Deixa eu só... Nós temos 3 minutinhos aqui, dá para a gente... só peço para o senhor tirar a tela, para a gente olhar aqui, para a gente dar uma... Tira só... a tela. Isso, para voltar a tela com todo mundo. Joia, 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 joia. Pastor Jader, louvado seja Deus. Nós vamos ainda... Vou pedir que o senhor ore por nós aí. E depois nós vamos ter um momento aqui para a gente tirar uma foto também, bater um papo um pouquinho, que dá tempo ainda. Ótimo. Tá bom? Então, peço desculpas que um slide ou outro saiu com algum errinho aí, eu peço desculpas a vocês. Não, fique tranquilo, foi bênção. Por favor, ore por nós. Bom ver aqui todos esses meus irmãos. Vamos orar. Amado Deus, nesse tempo de teste, que o Senhor nos aprove, por graça, porque nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Proteja os nossos corpos, para que aqui vivendo, que nós possamos viver para o louvor da sua glória. Como vimos nessa noite, que nós vivemos para glorificar a Deus no nosso corpo. Obrigado por esse encontro. Dê-nos paz. Muito obrigado por Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro, a nossa reconciliação. Ele é o motivo maior de vivermos com esperança. E voltará, nos levantará naquele grande dia os que estiverem na cova e também transformará aqueles que estarão vivos para o encontro para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor.